Queridos irmãos, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim é um grande prazer e uma enorme alegria ministrar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Sejam muito bem-vindos, você que é aluno da Escola Dominical e também você que nos visita nesta manhã. É uma honra tê-lo conosco. Estamos estudando no quarto trimestre sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, com data de 19 de dezembro de 2021, com o título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. Então pegue aí sua Bíblia e revista, junte seus familiares, e vamos estudar a palavra de Deus. Mas antes da gente começar, um recado muito importante para você. Dê o like neste vídeo, compartilhe com amigos e parentes, se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, acione o sininho para você receber as notificações, faça comentário e participe do chat. É muito importante que você interaja conosco nesta manhã. Então eu te convido neste momento para nós orarmos, antes de iniciarmos a ministração da palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã abençoada, por esse momento maravilhoso de estudo da Tua santa e bendita palavra. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa encontrar liberdade nos corações para atuar. Que o Senhor venha também, ó Deus, nos abençoar, venha nos esclarecer, ó Deus, acerca desse tema tão importante, acerca da coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Senhor, nós pedimos a Tua bênção nessa manhã para todos que estão participando, ó Deus, dessa escola bíblica dominical. Assim nós te pedimos, em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, conforme falamos, nós vamos estudar hoje a lição de número 12, que tem como título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. O nosso texto áureo, ele está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11, e diz assim: E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à mortes por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Já a verdade prática vai dizer o seguinte: o Espírito Santo, ele nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e as aflições na obra de Deus. Muito bem, então vamos fazer a leitura bíblica em classe, que é o nosso texto bíblico oficial desta manhã. E a palavra está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do verso 7 até o verso 15. Então vamos ler a palavra do Senhor, a partir do verso 7. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partimos dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, e chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor.
Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Glória a Deus pela sua bendita palavra nesta manhã. Meus amados, esta lição, ela aborda, dentre outras coisas, a consciência de Paulo de que seu chamado apostólico continha o sofrimento, ou seja, o padecer por Jesus. E, na verdade, nenhum cristão deveria estranhar o sofrimento como se algo incomum estivesse acontecendo. É bom lembrar que fomos chamados para sermos participantes das aflições de Cristo. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 12, o apóstolo diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então o apóstolo Pedro já alertava os cristãos do seu tempo, e é também um alerta para nós nos dias de hoje, né, que sobre nós vem mesmo uma ardente prova, né, para nos provar, né, e nós não devemos olhar para essas provas e achar que alguma coisa estranha está acontecendo. Então, irmão, não se surpreenda com a dura prova, com a ardente prova, porque o ouro, ele é provado no fogo. Muito bem. Então, Paulo afirma em Atos 20 que se sentia impulsionado pelo Espírito Santo para ir para Jerusalém, e ele não sabia o que lhe aconteceria lá, mas sabia que sua estada em Jerusalém não seria um mar de rosa, pois o Espírito Santo já lhe tinha avisado que de cidade em cidade o aguardavam sofrimentos e prisões. Então Paulo, ele era sensível à voz do Espírito Santo, e ele sabia que onde chegasse, ele sofreria perseguições, ataques, prisões e muitas outras coisas. O Espírito Santo avisava Paulo dessas coisas. E ele sabia também que um dia, olha só que interessante, Paulo, ele sabia que um dia essas perseguições e prisões o levariam à morte. Isto era uma certeza. Tanto que ele dizia, né, em Atos 20, 24, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, vamos fazer uma pergunta, né? Como Paulo terminou seus dias na terra? Será que ele completou, né, a obra, né, para a qual ele foi chamado e que tanto ele desejava, né, cumprir a sua missão, cumprir o seu ministério? Será que ele conseguiu concluir tudo isso? Paulo terminou seus dias em uma masmorra fria e insalubre. Foi condenado à morte e decapitado, né, pelo Império Romano durante o reinado de Nero, né, o imperador Nero, em meados dos anos 60 da era cristã. Né? Essas são informações extraídas da tradição da igreja, da história da igreja. Mas antes de morrer, Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, né? Timóteo, que era um amigo, que era um filho na fé que Paulo tinha, e Paulo faz uma declaração magnífica nesta segunda carta, né? Ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Então, voltando à pergunta, né? Como Paulo terminou os seus dias na terra? Será que ele completou a obra para a qual foi chamado? Sim, né? Paulo terminou muito bem os seus dias na terra. Né? O fato de ter morrido decapitado não mancha a sua história como cristão. Pelo contrário, esse tipo de morte, né, que ele sofreu
dignifica ainda mais a sua história, a sua vida, né? E traz honra ao nome de Cristo. Então, Paulo completou a carreira e guardou a fé até o fim, até o seu último dia de vida, até quando foi levado pelo executor, né, para ser decapitado. Ele guardou a fé. Glória a Deus. E ele é uma inspiração para nós também que vivemos, né, a vida cristã. Por isso eu falo para você, meu irmão, vai também até o fim. Não desista. Ainda que as lutas sejam grandes, não desista de estar na presença do Senhor, porque grande será a nossa recompensa. Glória a Deus. Paulo enfrentou as lutas e o sofrimento com coragem, sem esmorecer. E nos ensina que esta é a postura correta do cristão diante das perseguições e tribulações. Então, tenha coragem diante das lutas e perseguições e se alegre por ser participante das aflições de Cristo. Se essas lutas são em decorrência de uma vida piedosa, de uma vida íntegra diante de Deus. Então, meus irmãos, quando nós sofremos, quando nós somos perseguidos, quando sofremos ataque de todos os lados, pela nossa vida piedosa e pela nossa vida íntegra diante de Deus, nós estamos participando das aflições de Cristo. E o apóstolo Pedro disse, olha, não estranhe quando a luta chegar, quando a prova, quando a ardente prova chegar, porque nós somos participantes das aflições de Cristo. O primeiro tópico da nossa lição, ele fala o seguinte, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Paulo tinha consciência, e muita consciência, né, quanto ao sofrimento, quanto ao padecer por Jesus. Após a conversão de Saulo na estrada de Damasco, Deus fala para Ananias, né, que era um servo do Senhor, que morava em Damasco, para ele ir ao encontro de Saulo e ministrar para Saulo. Deus tinha algo a falar para Saulo por intermédio de Ananias. Mas Ananias, naquele momento, não sabia da conversão de Saulo. Então Ananias ficou muito preocupado e temeroso, né? E era para se preocupar mesmo. Saulo de Tarso era o terror dos crentes. Ele agia com muita crueldade, com muita maldade. Então a fama de Saulo já se espalhara, né, por toda aquela região. Então Ananias, não querendo atender o chamado do Senhor, o Senhor então lhe diz, vai Ananias, vai, porque este, né, Saulo, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então o Senhor já avisou Ananias, Ananias, pode ir e pode ir tranquilo, porque eu já escolhi aquele homem, eu escolhi Saulo de Tarso, para levar o meu nome, né, espalhar o meu nome por todo o império, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Agora Saulo de Tarso deixa de perseguir e infligir sofrimentos aos cristãos e começa a sofrer por pregar aquela doutrina que se empenhou em destruir. Então houve uma mudança radical na vida de Saulo, né? Então uma mudança muito estranha, porque ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Então certo escritor, analisando, né, a mudança radical na vida de Saulo, apresenta sua conversão e sua conduta subsequente como uma prova irrefutável da verdade do Evangelho, da verdade da fé cristã, da verdade do cristianismo. Então, interessante essa ideia, né, de que a fé cristã, de que o Evangelho, do que o cristianismo, ele deve ser verdade sim, pois quem deixaria uma vida confortável e tranquila para aderir a um movimento perseguido e correr risco de morrer? Quem seria louco, né, de deixar uma vida tranquila para aderir a um movimento, né, no qual ele estava correndo risco de morrer? Como foi o caso de Saulo de Tarso e como foi o caso de muitos outros cristãos, né, que deixaram uma vida tranquila para, né, seguir ao lado de Cristo, para pertencer ao caminho e
por esse fato, começaram a sofrer barbaridades. E muitos até mesmo tiveram as suas vidas ceifadas da face da terra por aceitar a Cristo e por fazer parte do movimento, né, que iniciou ali no dia de Pentecostes. Muito bem, né? Valeria a pena morrer por uma superstição se a fé cristã fosse uma superstição? Valeria a pena morrer e sofrer por uma ideia vazia de significado, caso a fé cristã fosse, né, uma ideia irreal, fosse uma fantasia? Valeria a pena renunciar a todas as honras e lucros mundanos e defender uma causa que você sabe que vai te levar à morte, né, e morte violenta? Se esta causa não for uma justa causa, não valeria a pena. Então, se a fé cristã fosse mera religião, se a fé cristã fosse uma superstição, ou se fosse uma fantasia, não valeria a pena morrer, não valeria a pena sofrer por ela. Então, não vale a pena sofrer e morrer se o movimento, né, que iniciou ali no dia de Pentecostes e que anunciava Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não fosse uma autêntica obra de Deus. Se não fosse uma autêntica obra de Deus, nada daquilo valeria a pena. E os homens cristãos primitivos entregaram as suas vidas por Jesus Cristo, sabendo que poderiam até mesmo morrer, mas eles o fizeram, porque tinham certeza que em Jesus estava a verdade. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, o apóstolo Paulo, né, e tantos outros cristãos do primeiro século da igreja, né, sofreram martírio. Né, milhares e milhares de cristãos se tornaram mártires na igreja, né, após Estevão. Parece assim, né, que Estevão abriu uma porta, Estevão abriu um caminho e diversos cristãos passaram por aquele caminho. Diversos cristãos passaram por aquela porta chamada martírio. Tertuliano, que foi um cristão do segundo século e um dos pais da igreja, ele disse a seguinte frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, eram tantos cristãos que morriam por causa da sua fé, era tanto sangue que era derramado por causa, né, de Cristo, que Tertuliano disse essa frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque quanto mais o império perseguia os cristãos, mais o movimento crescia. Então, e crescia à base de quê? À base de sofrimento. Né? Crescia à base de muita dor, de muita perseguição. Mas quanto mais perseguia, mais o movimento ia crescendo. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11, que é o nosso textuário, né? Que diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à mortes, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então a expressão entregues à morte se refere à transferência de um prisioneiro para o carrasco para ser executado. Então olha a linguagem que o apóstolo Paulo usa para os cristãos do seu tempo. E ele diz, olha, nós que vivemos. Então Paulo está falando ali no primeiro século da igreja. Nós que vivemos estamos sempre sendo entregues à morte. Então viver a vida cristã naqueles dias era viver perigosamente, de forma que a qualquer momento, né, o cristão poderia sofrer e poderia, né, ser perseguido e perder a vida. Na verdade, né, Jesus falou que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aqueles que perderem, né, haveriam de ganhar. Então o próprio Cristo também, uma certa vez, né, Mateus 27, 2, ele foi entregue nas mãos também dos executores para ser morto. E seus representantes, seus discípulos na terra, enfrentariam o mesmo perigo constantemente. Então Jesus falou para Ananias acerca de Paulo: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome.
e estavam envolvidas coisas como cansaço, né? O que estava envolvido nessa palavra que Jesus falou? Estava envolvido coisas como cansaço, dor, vigílias, fome, sede, jejuns, frio, nudez, perigos diversos, açoites, flagelos, espancamentos, prisões, naufrágios, apedrejamentos e, por fim, morte. Então, tudo isso, né, e morte violenta, tudo isso estava no pacote, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso estava no pacote que Paulo recebeu. E o sofrimento faz parte do pacote cristão. Uma pergunta agora para você refletir nesta manhã, né? Quantas vezes você sofreu? Quantas vezes você foi perseguido? Quantas vezes você foi afligido por defender o Evangelho, por viver piedosamente, por praticar os ensinos da palavra de Deus e por dar testemunho de Cristo? Então, se por essas coisas você tem sofrido, tem sido perseguido e tem sido afligido, saiba que você se identifica com Cristo. Você é participante das aflições de Cristo. Paulo vivenciou tudo isso e não desanimou na fé. Isso que é interessante, né? Paulo, onde ele ia, tinha sofrimento, era apedrejamento, era açoite, era perigo, constantemente. E apesar de tudo isso, ele não desanimou. Embora fisicamente, né, estivesse perturbado e cansado, ele está interiormente fortalecido. Então, ele vê seus sofrimentos como pequenos, quando comparado às glórias invisíveis e eternas que um dia seriam suas, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 11, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não destruídos, levando sempre no corpo a morte do Senhor Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque para nós que vivemos, estamos sempre entregues à mortes por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aleluia. Romanos capítulo 8, 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glórias a Deus eternamente. Aleluias. Meus irmãos, hoje no mundo, né, estamos falando aqui em dezembro de 2021, isso é um dado da Missões Portas Abertas. Hoje no mundo, mais de 340 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de oposição por como resultado da identificação com Cristo. Irmãos, esse número, ele não é pequeno. Mais de 340 milhões de cristãos estão sendo perseguidos mundo afora. Mais de 340 milhões de cristãos estão sendo presos. Alguns estão sendo espancados, açoitados. Outros estão tendo o seu patrimônio, né, dilapidado, roubado. Outros, né, estão sofrendo martírios, estão morrendo. Então, é um número elevadíssimo. Por causa de quê? Por causa da identificação com Cristo. Então, isto deve ser um motivo sério de oração da igreja do século 21. Nós aqui no Brasil, irmãos, nós vivemos um período, né, de relativa tranquilidade em comparação com esses lugares onde o evangelho é perseguido, onde os cristãos são perseguidos, onde o cristão não pode sequer portar uma Bíblia. E em muitos lugares, cristãos nem Bíblia têm, porque a Bíblia não chega lá. Então, milhares e milhares estão sendo perseguidos. Isso deve ser um motivo forte de oração da igreja do século 21.
Muito bem. O segundo tópico da nossa lição fala assim: a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Então agora vamos tratar aqui de Atos capítulo 21. Né? Então, a partir do verso 7, Paulo ele chega com uma equipe, né, na cidade de Ptolemaida, cidade situada à costa do Mediterrâneo, e chamada Ptolemaida em homenagem a um dos Ptolomeus. E a companhia de Paulo, né, a equipe de Paulo, que estava viajando com Paulo, era Paulo e mais 8 pessoas. Era Paulo, Lucas e Timóteo, Sóparte, Aristarco e segundo, Gaio, Tíquico e Trófimo. Então, era Paulo e mais 8. Inclusive, esse último integrante aqui, chamado de Trófimo, ele era grego, da cidade de Éfeso, e quando chega em Jerusalém, os judeus, né, fariam uma grave acusação contra Paulo por causa de Trófimo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente nessa lição. Mas em Atos 20, verso 4, está lá o nome, né, dos integrantes dessa equipe, vamos pensar assim, dessa equipe ministerial de Paulo, que estava com ele nessa viagem. Muito bem, essa equipe, né, eles eram da cidade de onde Paulo havia ministrado, onde Paulo havia visitado nas suas viagens missionárias. E eles eram representantes dessas igrejas, no que tange à remessa dos fundos, né, que seriam entregues aos crentes pobres de Jerusalém. Então, Paulo está seguindo na sua terceira viagem missionária, ele está perto do fim da sua terceira viagem missionária, e ele está levando uma oferta de amor para os crentes pobres de Jerusalém. E tem uma equipe ministerial com ele, que vai viajando com ele. E essa equipe também ministerial, ela estava em treinamento com o apóstolo Paulo, né, uma espécie assim de seminário itinerante. E devia ser muito produtivo, né, andar com Paulo. Devia ser algo maravilhoso, uma experiência única para aqueles irmãos, para aqueles obreiros, para aqueles ministros, né, viajar com o apóstolo Paulo, desfrutar, né, da presença, do conselho, da palavra e da experiência daquele que foi, né, um grande homem de Deus. Né? Glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Muito bem. Então esses irmãos chegam em Ptolemaida e ali eles ficam por um dia. Depois a comitiva de Paulo partiu para Cesareia, onde ficou hospedada na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém, que tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Naquele tempo, né, era por volta do ano 60 depois de Cristo, os cristãos podiam contar com a hospitalidade dos irmãos quando viajavam para outras cidades. Né? Era um elemento, né, da cultura cristã, também da cultura judaica, e as pessoas que recebiam, né, crentes de outros lugares, os hospedeiros, eles se sentiam assim privilegiados por estar recebendo irmãos na fé de outras cidades. Também vale, né, ressaltar que as hospedarias, né, os hotéis da época, disponíveis nas grandes cidades, funcionavam também como bordéis. Então, era mais seguro e era mais prudente recorrer a esse serviço, né, cristão, esse serviço de amor cristão, né, de receber viajantes, irmãos na fé, que estavam vindo de outros lugares. Agora, um fato interessante aqui, na estada de Paulo e sua equipe ministerial na cidade de Cesareia. Tem algo aqui impressionante. Olha só, eles ficaram hospedados na casa de Filipe. E Lucas fala que esse Filipe aqui era o evangelista, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém. Então vamos lá. 20 anos antes do apóstolo Paulo hospedar na casa de Filipe, Filipe foge de Jerusalém. E Filipe foge de Jerusalém por que motivo? Porque um tal de Saulo de Tarso andava perseguindo a igreja, andava perseguindo os irmãos. Inclusive esse Saulo de Tarso, né, consentiu na morte de Estevão. Estevão era associado a Filipe.
Estevão era um dos diáconos junto com Filipe. E Estevão era também um evangelista como Filipe. Então, dado a grande perseguição na igreja de Jerusalém, Filipe é obrigado a fugir de Jerusalém. Então ele foge, de Jerusalém, ele passa por Samaria. Em Samaria, eclodiu ali um grande avivamento. Depois, dirigido pelo Espírito Santo, Filipe ele vai até Gaza, onde o eunuco etíope se converte, e depois Filipe continua circulando por alguns lugares, até que ele vai para Cesareia, onde se estabelece. Então agora, esses dois homens se reencontram, 20 anos depois, mas não mais em lados opostos, mas reunidos como irmãos em Cristo Jesus. Que bênção, que glória, que registro histórico, maravilhoso. Como que o evangelho do Senhor é poderoso. Filipe que foge de Jerusalém por causa de Saulo de Tarso. 20 anos depois, recebe Saulo, recebe o apóstolo Paulo agora em sua casa. E eles não estão mais em lados opostos. Eles agora estão juntos no mesmo evangelho, pregando a palavra de Deus. Isto é o poder. Glória a Deus, isso é o poder do evangelho. O evangelho que transforma inimigos em amigos. Aleluia. Glória a Deus. Filipe tem 4 filhas, donzelas que profetizavam. E essas meninas, segundo alguns eruditos bíblicos, essas meninas elas não tinham nem 16 anos. Então elas eram bem jovens. E elas profetizavam, regularmente na igreja, habitualmente na igreja. Elas eram profetisas. E elas eram reconhecidas como profetisas na igreja. E este fato é muito importante esse registro de Lucas no livro de Atos, porque nós sabemos que as mulheres, na antiguidade, elas sofriam muito preconceito. Então havia o preconceito relacionado ao gênero feminino e havia também um preconceito relacionado à idade, porque quanto mais nova, quanto mais jovem eram, o preconceito era maior. Então, num tempo em que havia muitos falsos profetas que ficavam de igreja em igreja entregando falsas profecias, e os cristãos tinham que ficar de olhos vigilantes, abertos contra esses falsos profetas, havia 4 meninas, bem jovens, cheias do Espírito Santo, que profetizavam. E quando elas abriam a boca para profetizar, Deus falava para a igreja. Glória a Deus. Então a igreja de Atos dos Apóstolos rompe com o preconceito e a discriminação na antiguidade quanto ao gênero feminino e quanto à idade. Glória a Deus. Agora entra em cena o profeta Ágabo. Então, durante a estada de Paulo e sua comitiva em Cesareia, eles receberam o profeta Ágabo. E Ágabo, ele é citado primeiramente em Atos capítulo 11, versículo 27 e 28, que diz assim, essa é a primeira citação sobre Ágabo. Diz assim, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então Ágabo, ele se tornou um profeta notório na igreja primitiva. Ele, inclusive, profetizou uma fome em todo o Império Romano, e a profecia teve cumprimento. E a história registra que na época de Cláudio, do imperador Cláudio, que governou em Roma do ano 41 até o ano 54, houve uma grande escassez de grãos, de alimentos em Roma e em todo o Império Romano, a ponto de um dia este imperador estar nas ruas de Roma e quase ser atacado por uma multidão faminta, que estava insatisfeita com aquela situação.
né? Só que essa fome que atingiu todo o mundo romano, todo o Império Romano, já havia sido predito pelo profeta Ágabo em Jerusalém. Então Ágabo era reconhecido como um homem de Deus, um homem usado por Deus. Quando é que este homem abria a boca, né, as pessoas davam crédito, porque era um homem muito usado por Deus. E agora, Ágabo, né, ele reaparece no livro de Atos, e ele viaja para Cesareia. E ele vai na casa, né, de Filipe, onde estava ali a comitiva de Paulo. Paulo e sua equipe ali ministerial. E ele então entrega uma mensagem profética para Paulo. Só que essa mensagem profética não foi uma mensagem profética para agradar Paulo, para massagear o ego de Paulo, nada disso, né? Este homem, ele entrega uma mensagem que podemos dizer assim, até uma mensagem pesada, muito dura para o apóstolo Paulo. E durante a entrega dessa profecia, ele faz uma ilustração, como faziam também alguns profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias, né, que costumava profetizar e ilustrar sua profecia com alguma coisa. Jeremias capítulo 13, Jeremias capítulo 27. Então Ágabo chega e o texto diz assim: ele chegou, né, ele, Ágabo, com o propósito de falar conosco. E assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo. Então este cinto era um pano, era uma tira de pano que dava várias voltas na cintura dos homens, né? Segurava a roupa e outras coisas, né? Então, quando Ágabo chegou, ele tomou o cinto de Paulo, amarrou suas próprias mãos e pés. Então o profeta ficou ali amarrado. Ele mesmo, né, fez essa ilustração, né? Ele amarrou os seus pés, amarrou as suas mãos e em seguida, né, ele começa a profetizar. Eu imagino assim uma cena muito interessante, né, muito pitoresca. O profeta ali amarrado e profetizando: assim diz o Senhor, dessa maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. E quando ouvimos, aqui Lucas está descrevendo, né? E quando ouvimos essas coisas, tanto nós como os daquele lugar rogamos que Paulo não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando? Dessa forma vocês estão quebrando meu coração. Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo, ele entendeu que a profecia de Ágabo era um aviso divino, confirmando, né, o que Paulo já esperava encontrar nas suas viagens. Ele fala em Atos 20, né, que o Espírito Santo o avisava que de cidade em cidade o aguardavam sofrimentos e prisões. Paulo, para onde você vai? Para tal cidade. Lá você terá sofrimentos e prisões. Então o apóstolo Paulo deveria preparar o seu espírito para enfrentar as lutas que viriam em Jerusalém. O Espírito Santo, em momento nenhum, falou com Paulo dizendo o seguinte: Paulo, você não vai para Jerusalém, porque lá você vai ser preso, lá você vai ser amarrado, lá você vai, né, sofrer espancamento. O Espírito Santo, em momento algum, falou para Paulo. O Espírito Santo apenas o avisou que lá ocorreria aquilo que o profeta Ágabo estava dizendo. E a profecia, irmãos, né, ela foi dada, conforme 1 Coríntios 14, 3, para edificar, para consolar e para exortar. Então Deus, através daquela profecia, estava, de alguma forma, né, consolando o apóstolo Paulo, exortando o apóstolo Paulo e edificando, né, o apóstolo Paulo, mas não estava impedindo ele de viajar para Jerusalém. Então houve, né, uma grande, vamos dizer assim, uma grande comoção naqueles cristãos que estavam ali em Cesareia, né? Os amigos de Paulo chegaram ao ponto de importuná-lo, dizendo, né, Paulo, não vai para Jerusalém, olha o que o Espírito Santo já falou. E eles clamaram, choraram, tentaram, né, em vão convencê-lo a não viajar para Jerusalém. E Paulo, diante disso,
Paulo não esmoreceu. E aqui, irmãos, está, né, um grande exemplo para nós. Paulo em nenhum momento ele retrocedeu, em nenhum momento ele ficou com medo de viajar para Jerusalém, né? E ele demonstra assim uma coragem que é algo incomum. Essa coragem, essa bravura e essa intrepidez de Paulo não pode ser outra coisa senão o poder do Espírito Santo na vida dele. Porque quando ele ouve falar, olha, você vai para Jerusalém, lá, né, te aguardam lá, coisas horríveis vão acontecer com você lá. Ele se levanta e ele, com coragem, com muita bravura, com muita intrepidez, eu vou para Jerusalém. Deus está comigo, o Senhor está comigo e eu preciso ir para Jerusalém. Então aqui nós vemos um momento assim, né, de muito amor, afeto e carinho dos dois lados. Né? Os irmãos pedindo para Paulo não ir, né? E Paulo amorosamente falando, irmãos, eu preciso ir, eu preciso ir, eu tenho que ir, eu tenho que seguir o meu caminho. Né? Então, Paulo amava aqueles irmãos em Cristo, mas ele deseja cumprir a sua missão até o fim, mesmo que isso signifique sofrimento, prisão e morte. Então ele fala, eu preciso seguir o caminho, eu preciso cumprir o meu ministério até o fim, mesmo que isso signifique sofrimento, mesmo que isso signifique prisão, e mesmo que isso significa morte. Eu estou pronto para morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, né? Depois dessas palavras, né, Paulo, então, ele resiste aos apelos dos irmãos e ele parte para Jerusalém com a sua equipe. E ele pensava, isso não está na Bíblia, mas certamente ele pensava, né? Aconteça o que acontecer, o nome de Cristo será glorificado através da minha vida. Então Paulo não pensava outra coisa. Aconteça o que acontecer, o nome de Cristo será exaltado. O nome de Cristo será glorificado através da minha vida. Então, quando nós colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar, quando nós o exaltamos e damos a Ele a glória para Ele, irmãos, pode ter certeza, né, que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Aqui, nesse momento, tem algo muito importante também. Podemos dizer que Paulo, né, chegou num nível de maturidade cristã, ele chegou num nível também de espiritualidade, e também chegou num nível de conhecimento de Deus tão profundos que ele sabe discernir a vontade de Deus para a sua vida em qualquer situação. Então, isto é algo assim, né, maravilhoso. Chegar num nível de maturidade cristã, chegar num nível de espiritualidade e chegar num nível de conhecimento de Deus tão profundos, mas tão profundos, que você sabe discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Precisamos chegar nesse nível. Precisamos chegar, né, nesse mesmo patamar de Paulo. E é possível chegar. Né? E aqui nós vemos o seguinte, e mesmo quando toda a sua equipe ministerial, e mesmo quando todos os irmãos estão pensando diferente de Paulo, e estão dando uma, entre aspas, opinião diferente da dele, dizendo, Paulo, o Espírito Santo avisou, não vai, não é para ir. Mesmo quando as pessoas estão ainda falando com ele isso, ele sabe, ele conhece qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, isto é um nível, né, muito elevado de maturidade cristã, de espiritualidade e de conhecimento de Deus. Glória a Deus. O pastor Elianai Cabral, que é quem fez o comentário dessa lição, ele tem uma frase muito interessante que diz assim, né? Abre aspas, né? Todo obreiro tem que desenvolver a capacidade de discernir a vontade de Deus para a sua vida ministerial. Então, que fique aqui esta palavra para você que é obreiro. Todo obreiro
precisa desenvolver esta capacidade de discernir a vontade de Deus para a sua vida ministerial. E você que é um irmão, né, que ainda não é obreiro, as irmãs, né, que ainda não são obreiras, mas cada um de nós, cada crente, ele precisa desenvolver esta capacidade de discernir a vontade de Deus para suas vidas. Glória a Deus. Que Deus continue, né, a revelar a sua palavra a nós e nos dar, né, entendimento claro acerca da sua vontade na nossa vida. Que nesta manhã você possa conhecer a vontade de Deus para a sua vida nos pequenos detalhes e em todas as decisões que você precisa tomar, que você consiga discernir a vontade de Deus. Irmãos, aqui também, nesse ponto, eu creio que Paulo nos ensina uma coisa muito importante, né? Como tomar decisões difíceis. Quando você está diante de decisões difíceis de serem tomadas, como você deve tomar essas decisões? Então, Paulo estava diante de uma decisão difícil, né? Então, Paulo não toma uma decisão com o coração, porque se ele fosse olhar a voz do coração, ele não iria para Jerusalém. Os seus amigos estavam ali clamando, chorando, implorando. Não vai, Paulo. E Paulo falou: vocês estão me machucando por dentro, vocês estão quebrando o meu coração, né? Fazendo esses pedidos. Mas Paulo não toma decisões baseadas no seu coração. Ele toma decisões baseadas no discernimento da vontade de Deus. Então, ele toma decisões ouvindo a voz do Espírito Santo no seu íntimo. Glória a Deus. E é assim que o cristão deve também seguir. Com todas as vezes que você estiver diante de decisões dificílimas, não tome decisões baseadas na voz do coração. Não, tome decisões baseadas na voz do Espírito Santo falando no seu íntimo e te trazendo entendimento claro da vontade de Deus. E como é que se obtém isso? Através da palavra de Deus. Orando e lendo e meditando nas Escrituras, nós podemos conhecer e discernir a vontade de Deus e o Espírito Santo encontra liberdade para falar em nossos corações. Glória a Deus pela sua, né, bendita palavra que sempre nos instrui, que sempre aponta o caminho para nós. Terceiro ponto da nossa lição: acusações e a prisão de Paulo no templo. Né? Depois de 8 dias em Cesareia, Paulo então, né, viaja para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, Paulo ele é bem recebido em Jerusalém, né? Primeiramente pela igreja. Ele é recebido por Tiago. Esse Tiago aqui é o apóstolo, é o Tiago que escreveu a Epístola de Tiago. Então, ele é recebido por Tiago, né? Esse Tiago é o irmão do Senhor, né? Irmão de Jesus. E ele é recebido também pelos anciãos de Jerusalém. E Paulo relata as maravilhas, né, que Deus estava fazendo entre os gentios, através do seu ministério. E todos ficam maravilhados, né? Por quê? Milhares e milhares de pessoas estão vindo a Cristo através do ministério de Paulo, através do apóstolo dos gentios. Então, os cristãos de Jerusalém, os verdadeiros crentes de Jerusalém, eles estão, né, assim, alegres com a presença de Paulo e com o testemunho que Paulo dá, né, daquilo que Deus estava fazendo entre judeus e gentios através do ministério de Paulo. Muito bem. Paulo, então, presta conta aos anciãos de Jerusalém de suas viagens missionárias. Ele entrega ali uma oferta, né, e depois Paulo cumpre uma agenda na cidade, né? Só que Paulo ele não é estimado por todos em Jerusalém, né? Existem grupos em Jerusalém que veem Paulo com antipatia, desprezo e ódio. E quem é esse grupo? São os judaizantes, aqueles que Paulo combateu na carta aos Gálatas, né? Sobretudo na carta aos Gálatas. São também aqueles judeus
radicais, né? Judeus fundamentalistas, alguns deles também ligados aos fariseus e saduceus, e os líderes da religião judaica. Então, esses homens, né, eles estavam assim, né, de uma certa forma, atentos com a presença de Paulo em Jerusalém. E em Jerusalém estava acontecendo a festa de Pentecostes. E judeus tinham vindo, né, de todos os lugares e a cidade fervilhava de gente. Então este era o ambiente, esse era o momento em que este fato histórico aconteceu, de Atos 21, quando Paulo chega em Jerusalém. Era a festa de Pentecostes, havia gente de tudo quanto é lugar, né, e a cidade estava ali, atenta, né, aos movimentos do apóstolo Paulo ali naquele lugar. Então Paulo, ele é alertado pelos anciãos, né, que a presença dele causaria, digamos assim, um grande desconforto na cidade. Então Paulo, ele era persona non grata ali, né? Nem todas as pessoas davam, né, bem-vindo a Paulo, pelo contrário, haviam grupos ali que estavam dispostos a fazer o que precisasse fazer com Paulo, né? Inclusive matá-lo. Então, Paulo é avisado do perigo, né, dele estar circulando na cidade, dele estar andando ali, mas Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Então, Paulo, ele vai ao templo. E o que Paulo vai fazer no templo? Paulo vai estar acompanhando 4 irmãos judeus que iam fazer um voto no templo, o voto de Nazireu. E Paulo, então, ele raspa a sua cabeça, né, ele passa por um ritual também de purificação, e o apóstolo Paulo está ali no templo com esses 4 irmãos judeus e fazendo um gesto assim amigável, tentando demonstrar para os judeus que ele também é um judeu. Não que Paulo acreditava que essa cerimônia judaica pudesse interferir na salvação, não é isso. Simplesmente ele estava achando, né, uma ponte para poder falar ao seu povo, para poder chegar ao seu povo, né, sem obstáculos. Mas os judeus não entenderam dessa forma. O que acontece no templo? Paulo, ele é reconhecido no templo. E quando ele é reconhecido no templo, acontece ali um grande tumulto, uma grande confusão, né? E os judeus começam a ficar alvoroçados, né, com a presença do apóstolo Paulo ali entre eles. E é importante também que se diga, né, que Jerusalém, né, era assim um pavio de pólvora, né? Naquele tempo crescia também o nacionalismo judeu e crescia a hostilidade dos judeus contra os gentios. E em poucos anos estouraria uma guerra onde milhares e milhares de judeus seriam mortos e o templo seria completamente destruído. Esse fato histórico ocorreu no ano 70 depois de Cristo e é conhecido como a Guerra Judaico-Romana, que culminou na diáspora, quando os judeus foram expulsos da Palestina e ficaram longe de sua terra por 2000 anos. Então, já havia em Jerusalém um ambiente hostil contra Roma, contra o Império, contra os gentios e contra todos que se colocassem contra a cultura judaica, contra a lei de Moisés e contra o templo. E Paulo era um representante das pessoas, ou deste povo, ou deste grupo, que os judeus entendiam que era contrário à cultura judaica. Então, quando eles viram Paulo no templo, eles rapidamente pegaram Paulo e começaram a espancar o apóstolo Paulo. Onde ele chegasse, ali o esperavam prisões e muito sofrimento. Então os judeus falaram, né, em Atos 21, 28, disseram assim: homens israelitas, socorro, venham ao nosso auxílio. Este homem o homem que em todas as partes ensina contra o povo judeu, contra a lei de Moisés e contra o templo. E demais, ele introduziu também no templo os gregos e profanou o santo lugar. Então eles fizeram falsas acusações contra Paulo, que Paulo falava contra o povo judeu,
contra a lei de Moisés, contra o templo, e Paulo teria profanado o templo, introduzindo gregos no templo de Jerusalém, o que era proibido. Então eles viram o apóstolo Paulo andar na cidade de Jerusalém com o irmão Trófimo, um grego de Éfeso. E eles mentiram, dizendo que Paulo havia introduzido este grego no templo de Jerusalém, profanando o templo. Então os judeus inflamaram a multidão contra Paulo e ele foi violentamente agarrado e arrastado para fora do templo para ser morto. Então matar ele dentro do templo também seria uma profanação. Então levaram ele para fora do templo e no pátio dos gentios a turba enfurecida espancou Paulo. E só não espancou Paulo até a morte porque aquele tumulto chamou a atenção, né, dos soldados romanos, né, e de um tribuno, né, de um oficial romano, e rapidamente esse grupo de soldados romanos foram e salvaram a vida do apóstolo Paulo. Contudo, né, é bom que se diga que Paulo não foi salvo por Cláudio Lísias. Saulo foi salvo pela providência divina. Deus estava no controle da vida de Paulo. E aquele tempo, naquele dia em que Paulo deveria ser morto, estava sendo morto, não era o tempo de Paulo ainda deixar essa terra. Então Deus veio em socorro de Paulo e Deus o livrou de uma morte certa. E Deus usou, né, um tribuno romano, né, um oficial romano e uma equipe de soldados romanos. Então Paulo é preso. Então Paulo agora está sendo levado para a prisão, uma prisão romana, para uma fortaleza, né, sob custódia de soldados romanos, cumprindo a palavra então de Ágabo, né, preso mais uma vez, né, espancado mais uma vez, né, sofrendo mais uma vez. Só que Paulo, quando está sendo conduzido, né, sob custódia dos romanos, com o corpo ensanguentado, certamente com a sua boca, né, ferida, machucada, com a sua alma também, né, ferida, né, pelo tratamento dos seus irmãos, né, os seus irmãos os judeus, que Paulo tanto ama. Então, Paulo pede ao tribuno romano, né, oficial romano, ele pede para falar ao povo judeu. Então, aquele homem, aquele oficial, permite que Paulo, então, fale ao povo judeu. E então Paulo começa a falar ao povo, ele pede silêncio e começa a falar em hebraico para o povo. E eles ficam atentos ouvindo o que Paulo estava dizendo. E Paulo então começa a dizer, né, que está lá em Atos 22, que ele era judeu, que ele nasceu em Tarso, né, e que ele foi criado aos pés de Gamaliel, e que ele perseguiu o caminho, né, de Cristo, mas que um dia, quando ele estava indo para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E um encontro que mudou para sempre a sua vida. E ele dá testemunho de Jesus Cristo. Ele fala que Jesus o encontrou. Ele fala que ele ficou cego. Ele fala que ele foi para Damasco. E chegando lá, Ananias foi ao seu encontro e orou por ele. Ele recobrou a visão, né? E depois ele ouviu da boca de Ananias: você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. Então o apóstolo Paulo estava ali, né, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, cheio do poder de Deus, apesar de estar sofrendo, né, com tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Meus irmãos, depois que os judeus ouviram o apóstolo Paulo, até um certo ponto do seu discurso, da sua pregação, eles ouviram, mas em determinado momento eles se levantaram, né, como, né, uma turba feroz novamente e disseram: matemos esse homem, né, tirem esse homem da face da terra. Então, aqueles homens, né, disseram: não convém que esse homem viva. Mas Paulo não se intimidou e ele continuou a sua missão com coragem, com determinação, com ousadia no Espírito Santo, proclamando a verdade do Evangelho até
o fim de seus dias. Em Atos 20, 24, este apóstolo Paulo ele disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aleluia. Esta lição, concluindo, é uma lição que faz uma defesa eloquente, contra a teologia da prosperidade, que prega que o cristão não pode sofrer. Como não pode sofrer? Se Jesus sofreu, se o apóstolo Paulo sofreu, se o apóstolo Pedro sofreu, e se existe hoje no mundo mais de 340 milhões de cristãos que estão sofrendo por se identificarem com Cristo, Essa lição também nos mostra aqui, a essência do chamado de Paulo: pregar o evangelho e sofrer as consequências desta pregação. Então Paulo, sofreu grandes coisas, mas ele sabia, que havia algo maior que o seu sofrimento. Ele pregava com toda autoridade, com toda intrepidez, sabendo que havia algo maior do que o sofrimento. E o que era maior? O galardão futuro, a coroa, o prêmio, aquilo que ele receberia no final. Isso é maior do que o sofrimento. Então Paulo é um exemplo para os que servem ao Senhor com total desprendimento na sua obra, Exemplo de coragem, exemplo de ousadia, exemplo de intrepidez. E em 2 Coríntios 4,17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe sua vida nesta manhã e que você enfrente as lutas, as dores, os problemas, as perseguições com muita coragem, sabendo que grande será a sua recompensa em Cristo Jesus. Muito bem, antes de encerrarmos, orando nesta manhã, eu quero fazer um convite especial para você, que você seja um participante também desta obra, desta linda obra, que Deus está fazendo, na Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Então eu peço que você colabore agora com uma oferta de amor para a casa do Senhor. Ofertar é um ato de amor, ofertar é um ato de generosidade, ofertar é um ato de adoração. E você pode fazer isso nesta manhã através do PicPay, através do Pix, através de uma transferência bancária, ou então você pode levar à noite no culto, às 18 horas você pode levar uma oferta para a casa do Senhor. Então contribua com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado a Deus por essa aula, muito obrigado por essa ministração, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Ó Deus, que cada crente, cada irmão, que cada irmã, nesta manhã, ó Deus, possa tomar posse, ó Deus, deste poder, desta autoridade, ó Deus, para vencer as lutas e com coragem enfrentar, ó Deus, tudo aquilo que vem contra os servos do Senhor. Meu Deus, abençoe a tua igreja. Fica conosco. À noite também, ó Deus, nosso culto. Hoje, nós que teremos uma cantata de Natal, que a tua presença, ó Deus, seja, ó Deus, abençoadora no meio do teu povo. Que o Senhor possa operar, ó Deus, muitos sinais e salvar, ó Deus, pecadores para a honra e a glória do teu santo nome. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém.